Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Armando Monteiro. Nós vamos falar sobre temas que foram tratados no estudo econômico do Brasil feito pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa e como eu comentava com o senhor antes da gravação, quando eu vi essa notícia, me lembrei muito de questões que o Senado vem trabalhando. Então, me deu a sensação de que há uma convergência de entendimento de parte do que seria o ideal sugerido pela OCDE com o trabalho que tem sido feito aqui. O senhor mesmo está cuidando do tema da microeconomia, de melhorar a produtividade, e esse foi um dos assuntos, das sugestões principais feitas, né? Como é que o senhor vê essa questão esse discurso que recomenda constantes reformas, que as reformas não são pontuais e que precisam favorecer a igualdade social, a melhoria da distribuição de renda e a competitividade no Brasil? Olha, eu acho que é uma contribuição para esse debate que a sociedade brasileira tem travado, reconhecendo que esse governo de alguma maneira deu indicações que convergem para essa agenda, mas ainda que passos que são reconhecidamente insuficientes. Mas agora, na perspectiva da sucessão presidencial, o Brasil precisa ter muita compreensão do que é que representa essa agenda de reforma e do custo do adiamento de você ter, por assim dizer, uma agenda inconclusa. Na realidade, quais são os problemas fundamentais apontados pela OCDE? Primeiro é o grave quadro fiscal do Brasil. O Brasil convive com um desequilíbrio estrutural nas contas públicas, que se traduz em elevados déficits. E o que é pior, esses déficits estão sendo produzidos porque há um aumento de gastos em áreas que, no fundo, contribuem não para diminuir a pobreza, mas, paradoxalmente, são gastos que, ao final, resultam em benefícios para uma parcela mais favorecida da população. Veja que coisa, o gasto que deveria ter um caráter progressivo para eliminar a pobreza, reduzir a desigualdade, no Brasil o gasto vai na direção oposta. Gera uma distorção. Ele aumenta gastos em áreas que são, a rigor, que terminam por favorecer segmentos da sociedade brasileira que são menos carentes e, portanto, não prescindiriam desses gastos. Então, temos um desafio, que por assim dizer, reformar as instituições no Brasil fiscais, de modo a que o gasto público tenha um caráter progressivo, ou seja, que ele vá ao encontro dos que mais precisam. Por exemplo, em vez de muito incentivo fiscal em algumas áreas, vamos colocar mais recursos e mecanismos de transferência de renda direta à base da população. Isso tem muito mais, isso produz muito mais resultados para reduzir a pobreza. Por exemplo, gastar muito na previdência do setor público, quando você tem salários médios altos, garantindo aposentadorias precoces, garantindo integralidade e paridade, isso é algo que produz mais desigualdade de renda e não menos desigualdade de renda. Então nós temos que moldar instituições que ajudem o Brasil a reduzir a pobreza e reduzir as desigualdades. E precisamos também criar um sistema tributário que de alguma maneira também colabore para essa melhor distribuição de renda. Veja que coisa curiosa, como essas duas coisas se relacionam. Hoje o tributo é extraído sobretudo do mais pobre, porque paga no preço dos bens que consome, é a tributação indireta. Não paga na renda, paga pouco na renda e pouco no patrimônio. Então o pobre paga mais imposto em termos relativos do que os setores de renda mais alta. E esse tributo é aplicado na Previdência em favor dos que são menos carentes, ou pelo menos os setores privilegiados também. Então veja que caráter duplamente regressivo. Portanto, nós precisamos promover reformas para mudar esse quadro,
Precisamos criar um sistema tributário que equilibre melhor a tributação entre consumo, renda e, por que não dizer, patrimônio, de modo a que possamos ter uma sociedade menos injusta, menos desigual. Senador, eu estou falando isso, lembrei de uma outra parte da sugestão, que é uma observação que eles fazem. Alguns setores da economia, a economia é muito fechada, uma economia que não está bem inserida em termos globalizados e que vem de uma tendência de proteção dos setores. Acontece essa mesma distorção ao fazer a proteção de alguns setores da economia, né? Eu acho que quando há excesso de proteção, você termina premiando a ineficiência. Mais exposição à concorrência externa quase sempre se traduz numa melhoria da competitividade da empresa que é exposta. Agora, é evidente que você não pode expor abruptamente. A estrutura tarifária, ela tem que ser inteligente para você estimular a formação de cadeias de produção no país. Por exemplo, diminuindo a proteção na área de insumos e bens intermediários e definindo uma proteção adequada para os bens finais, de tal modo que você possa usar mais os insumos importados para tornar o produto final mais competitivo. Eu diria o seguinte, a estrutura tarifária no Brasil já mudou ao longo do tempo, temos tarifas médias de 11%, 12%, em alguns casos há sim tarifas ainda muito altas, agora precisamos ser muito atentos para não promover reduções unilaterais. Ou seja, nós temos que reduzir na medida em que o Brasil, que hoje discute acordos internacionais, possa obter contrapartidas em relação ao acesso a outros mercados que o Brasil quer ampliar. Então tem que ser algo que resulte de uma negociação. Eu reduzo a tarifa aqui, mas você tem que melhorar as condições de acesso do produto brasileiro lá. De qualquer forma, é um entendimento comum com o trabalho do Senado de que o país precisa estar melhor inserido na economia global? Eu lembro que no comentário desse estudo que eu comentava com o senhor, uma das observações foi ter o Chile como exemplo, que tem uma relação com muito mais países no mundo inteiro do que o Brasil consegue ter. Isso também é uma preocupação no Senado? Eu acho que a economia brasileira poderia estar mais inserida na rede de acordos internacionais. Nós tivemos algumas dificuldades porque estamos no Mercosul. O Mercosul é algo que foi importante, foi uma construção institucional importante, mas nos impõe algumas amarras. Qualquer acordo com outros blocos tem que ser chancelado pelos países do Mercosul. Já o Chile não tem essa trava, vamos dizer. O Chile não tem essa trava e há um ponto também importante. O Chile é um país que não tem indústria, ou seja, as características, o perfil da economia do Chile é um perfil muito diferente do Brasil. Então o Brasil precisa ter uma inserção crescente, mas que não pode ser feita de modo a você destruir ou desmontar setores industriais, por exemplo, que foram tão penosamente instalados aqui. Em suma, nós precisamos combinar crescentemente mais abertura da economia, mas sem fazê-lo de maneira assodada e sem contrapartidas que resultem numa melhoria de acesso dos produtos brasileiros ao mercado internacional. Eu queria só tocar num ponto que você no início da fala colocou da pergunta tão bem, que é a questão da produtividade. O Brasil tem que melhorar a produtividade, porque se não melhorar não vai crescer no futuro. Nós estávamos crescendo porque estávamos incorporando mão de obra nova quantitativamente ao processo produtivo. Com a mudança da demografia, nós agora, os ganhos, nós só vamos crescer se a produtividade melhorar. Se nós fizermos mais com os fatores que já dispomos. E aí precisamos investir muito em educação, em capital físico e infraestrutura, mas na melhoria do ambiente de operação das empresas. E o Senado está dando uma contribuição, simplificando, desburocratizando, tratando da questão dos spreads bancários, querendo reduzir custo de capital e promover também no ambiente tributário simplificações para que o empresário, para que o Brasil possa liberar essa imensa energia empreendedora que nós temos. E esse movimento, esse trabalho que o senhor descreve, em que medida ele vai chegando
vai sendo aplicado, efeitos vão sendo sentidos na economia? Eu diria, por exemplo, que há medidas que têm efeito imediato. Por exemplo, quando você ajusta essa questão da substituição tributária, liberando os setores da pequena empresa dessa questão, dessa forma de recolhimento de tributos, imediatamente elas têm um ganho, porque deixam de pagar sobre uma base mais alta para pagar menos imposto. E se estimula a atividade. Quando disciplinamos a questão das certidões negativas, as empresas podem participar mais das compras governamentais. É também um impulso que é dado. Quando aprovamos o cadastro positivo, nós estamos contribuindo para reduzir o custo do dinheiro para o consumidor, reduzir a taxa de juros para o consumidor. Quando, por exemplo, discutimos essa questão de como os cartões de crédito operam no Brasil, nós podemos fazer muito para melhorar, por exemplo, a forma como os lojistas no Brasil, se dá o financiamento da venda deles. Então eu diria o seguinte, essa é uma agenda que termina por produzir uma melhoria em todo o ambiente de operação das empresas com ganhos de produtividade. Por exemplo, ao simplificar o processo de pagamento de tributos, as empresas não têm que despender tanto tempo, tanto recurso para poder fazer, para garantir o cumprimento das obrigações tributárias. Senador, agradeço muito sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.